A paz do Senhor, meus amados irmãos. Bem-vindo a mais um estudo bíblico. Antes de mais nada, eu gostaria de sempre salientar para vocês que esse estudo bíblico começou lá no livro de Mateus e vocês podem acessar a esse conteúdo indo no perfil do canal, vão lá na aba playlist em Estudo Bíblico Mateus e Estudo Bíblico Marcos para que vocês tenham acesso aos demais vídeos de estudo bíblico. Amém? Deus abençoe a todos e vamos para o vídeo. Senhor, meu Deus e meu Pai, Criador dos céus e da terra, muito obrigada por tudo, meu Deus. Muito obrigada por esses momentos que estamos aqui reunidos para aprender da sua palavra. Capacita-me a cada dia mais, Senhor, para estar transmitindo o seu evangelho, a sua mensagem que traz vida, Senhor. Ô, Senhor, abra nossos olhos e ouvidos espirituais para que possamos ler, compreender verdadeiramente a sua mensagem e que toda a honra e toda a glória sejam dados a ti. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém, graças a Deus. A paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje veremos Marcos, dos versículos de 30 a 37 do capítulo 9. Vamos falar sobre o maior no reino dos céus. Deixo para vocês como indicação aqui no canal do estudo em Mateus, capítulo 18, dos versículos de 1 a 14. Também deixo como leitura complementar Lucas capítulo 9, dos versículos de 46 a 48. Então vamos lá. Marcos 9, versículo 30 diz assim: E, tendo partido dali, caminharam pela Galileia, e não queria que alguém o soubesse. Partido dali onde, amados? No versículo anterior, né, nós vimos que fala sobre o jovem lunático, né, que estava possuído, né, por um espírito mudo que o lançava no fogo e o lançava onde? Na água, para fazer mal àquele jovem, certo? Então, após o Senhor expulsar aquele espírito imundo e aquele jovem ser curado, né? Os discípulos perguntaram ao Senhor Jesus em particular porque eles não puderam expulsar aquele espírito. E o Senhor Jesus respondeu que esta casta não pode sair com coisa alguma a não ser com oração e jejum, né? Então, tendo partido dali, né, caminharam pela Galileia e não queria que alguém o soubesse, né? Então, eles não queriam que ninguém soubesse, né, onde eles estavam indo, né? Por quê? Porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: O filho do homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão, e morto ele ressuscitará ao terceiro dia, né? Então ali o Senhor Jesus estava ensinando aos seus discípulos algo que deveria, entre aspas, né? Porque a gente pode entender que fosse o conhecimento somente dos discípulos do Senhor Jesus naquele primeiro momento, uma vez que o Senhor Jesus tinha que ser entregue, né, pelos judeus aos não-judeus para ser crucificado e morto e assim cumprir a missão, né, que o Senhor Deus Pai enviou ao seu filho primogênito, né, o Senhor Jesus, o Filho do Homem, que para padecer muito sofrimento, a fim de ser oferecido como sacrifício perfeito pelo pecado de toda a humanidade e todo aquele que nele crer, né? Vamos lá. E aí o Senhor Jesus estava revelando aos seus discípulos o que ia acontecer com ele, que ele ia ser entregue nas mãos dos homens e que iriam matá-lo, né? E ele, depois de morto, ele ressuscitaria ao quê? Ao terceiro dia. Mas eles não entendiam esta palavra e receavam interrogá-lo. Então, os discípulos não entendiam o que o Senhor Jesus queria dizer, né? Eles não entendiam o que queria dizer que, o filho do homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão e morto ele ressuscitará ao terceiro dia. Eles não entendiam, eles não compreendiam o que o Senhor Jesus estava falando, naquelas palavras. Só que eles tinham medo, né? Eles receavam o quê? Interrogá-lo. Então, eles tinham medo de perguntar ao Senhor Jesus: Mestre, o que o Senhor quer dizer? Não estou entendendo, né? Então, eles receavam e não
queriam o quê? Perguntar, interrogar. E chegou a Cafarnaum e, entrando em casa, perguntou-lhes: Que estáveis vós discutindo pelo caminho? O Senhor Jesus entrou em casa, né? E perguntou aos discípulos sobre o quê, né? O que eles estavam discutindo no caminho até lá. Versículo 34. Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. Lá em Lucas 22, 24, diz assim: Os apóstolos tiveram uma forte discussão sobre qual deles deveria ser considerado o mais importante, né? Então, durante o caminho até Cafarnaum, os discípulos ficaram discutindo para saber quem era o maior, né? Quem era, qual deles, né? Entre si, qual era o maior. Maior aqui a gente pode compreender como o mais importante, por assim dizer, entendeu? Como o maior. O maior, o mais importante. Não está falando de estatura, mas está falando de importância, relevância, né? Mas eles calaram-se porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: Se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos, né? Então o Senhor Jesus se assentou e chamou eles e disse: Quem quiser, né? Se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. Lá em Mateus 20, de 26 a 27, diz assim: diz que entre os discípulos de Jesus não podia o quê? Ter hierarquias, né? Onde uma autoridade manda nos demais. Pelo contrário, eles deveriam servir aos outros. Aquele que quer ser o primeiro, que seja o escravo dos demais, né? Mateus 23, 11. O mais importante é o que serve aos outros. Lucas 22, 26. O mais importante deve ser como o menos importante, e o que manda deve ser como o que é mandado, né? Então, amados, aqui o Senhor Jesus ensinando a eles, passando o ensinamento de que quem quiser ser importante deve o quê? Servir aos outros. O papel de um servo, muitas das vezes, é menosprezado, uma vez que ele serve na condição de ter um senhorio, por assim dizer, entende? O servo, ele serve alguém em troca de algo, por assim dizer. Antigamente, na época que havia escravidão, as pessoas eram o quê? Elas eram numa condição de escravas e tinham trabalhos forçados por aqueles homens, mulheres que o quê? Que o compravam e os acorrentava e os prendia. Então, ali era um trabalho o quê? Compulsório, era um trabalho forçado, entende? E um servo, trazendo para os nossos dias de hoje, né, em que uma pessoa economicamente mais necessitada faz um trabalho em troca de um valor monetário para estar servindo ao seu patrão, por assim dizer, né? Então, por isso, por o ato de servir historicamente na sociedade humana, tem esse olhar que menospreza o papel do servo, entende? Então, o Senhor Jesus ensinando que aquele que quer ser importante tem que ser o servo dos outros, tem que servir aos outros, né? E que não poderia ter entre os discípulos de Jesus hierarquias. Por quê? Porque nos governos, na sociedade, no mundo secular, por assim dizer, há hierarquia, em que há o empregado, o empregador, a empresa e por assim vai. Sucessivamente, há níveis hierárquicos, há cargos maiores, por assim dizer. E na sociedade é dividida assim. Há uma divisão de classes na nossa sociedade em que há o pobre, o rico, o milionário, o multimilionário, o bilionário, o trilhardário e por assim vai, né?
Mas entre os seguidores, os discípulos de Jesus, quem quer seguir a Cristo, assim não pode ser. Porque e tem que ser o contrário disso. Por quê? Nós devemos o quê? Servir aos outros. Aquele que quiser o primeiro, seja o escravo dos demais. Né? Continuando, versículo 36. E, lançando mão de uma criança, pô-la no meio deles e, tomando-a nos seus braços, disse-lhes: Qualquer que receber uma destas crianças em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas ao que me enviou, né? Então, o Senhor Jesus ensinando através daquele exemplo daquela criança, né? Que ele pegou aquela criança e colocou no meio deles, né? Tomando-a nos seus braços, disse: Qualquer que recebeu uma destas crianças em meu nome. Então, que recebeu um pequenino, uma criança, né? Em nome do Senhor Jesus, vai estar recebendo a quem? Ao próprio Senhor Jesus. E também aquele que enviou o Senhor Jesus, o quem? Deus Pai. Estará recebendo Deus Pai e Deus Filho, né? Uma criança, amados, ela não tem uma maldade, entende? Ela não tem uma maldade em seu coração. A criança é simples. Tem um versículo que fala que seja simples como a pomba e prudente como a serpente. Uma criança, amados, ela é simples. Ela não malda no seu coração. Então, ela é humilde, indefesa, vulnerável, né? E assim devemos ser, encontrar-nos nessa condição. Verdadeiramente, nós devemos entender que se Deus não quiser permitir que a gente tenha vida, por assim dizer, ele pode simplesmente, num estalar de dedos, por assim dizer, acabar com a nossa vida. A gente pode pensar, não, mas eu sou importante, eu sou isso, sou aquilo, mas eu não tenho o poder de fazer o meu cabelo se tornar branco e voltar a ser castanho, né? A palavra fala preto, mas o meu cabelo é castanho, entendeu? Brincadeira. Mas eu não tenho esse poder sobre mim, entende? Hoje nós vemos muito o discurso do meu corpo, minhas regras. Mas se você acredita mesmo no meu corpo, minhas regras, a gente não tem o poder para estar, como eu posso dizer, fazendo com que o nosso próprio corpo funcione. Vocês compreendem que é um milagre nós estarmos vivos? Nesse momento, o nosso corpo, o nosso cérebro está tendo uma série de sinapses. Eu não sou do campo da biologia, não sei explicar direito, mas de uma forma assim, leiga de falar, nesse mesmo momento que eu estou aqui falando com vocês, o meu corpo está em constante processo de funcionamento. O meu sangue está sendo bombeado para o coração, está saindo do coração, está entrando nas minhas artérias, nas minhas veias, entende? O meu cérebro está mandando comandos para todo o meu corpo para que ele esteja funcionando, para que meus dedos da mão estejam se mexendo, para que os meus dedos do pé estejam se mexendo. Os meus rins estão filtrando água no meu corpo, por assim dizer, os meus organismos estão funcionando, o meu estômago está digerindo a comida do jantar que eu acabei de comer. Então, nesse momento, tudo isso está funcionando, mas nada sou nada vem do meu poder de fazer essas coisas funcionar. Eu não posso pegar agora e falar, coração, para de funcionar, volta a funcionar, bate mais rápido, bate mais devagar, entende? A gente não tem esse poder sobre o nosso próprio corpo. Então, nós, como seres humanos, nós devemos compreender as nossas limitações e compreender que nós não temos o poder para nada disso. Então, se nós acordamos durante a manhã e respiramos, conseguimos puxar o ar e respirar, se nossos pulmões estão funcionando, se a gente consegue abrir os olhos para levantar, se nosso corpo está se movendo, é tudo da permissão do Senhor. É Deus que está permitindo que a gente tenha essa energia, essa força, que está tudo funcionando, é tudo com o poder de Deus, é da permissão de Deus. Ah, mas a ciência explica que funciona isso, isso, isso.
Eu duvido que a ciência explique que o ser humano controla esses fatores. Não. Quem controla esses fatores é Deus. Então, quando nós, seres humanos, acreditamos verdadeiramente que nós somos importantes, eu sou o maior porque eu tenho um diploma universitário, eu tenho um MBA, eu estudei em Harvard, eu tenho não sei quantos milhões na minha conta. Amados, se Deus não permitir que a gente tenha vida, nada disso adianta. De nada é. O que adianta você ganhar o mundo e perder sua alma? Entende? Por isso, não devemos o quê? Ajuntar riquezas aqui na terra, mas ajuntar onde? Riquezas no céu, onde as traças não corroem, onde os ladrões não arrombam e roubam, né? Então, amados, então a gente tem que compreender nossas limitações de que nós, seres humanos, somos totalmente dependentes de Deus. Então, aqui os discípulos, amados, eles estavam o quê? Eles estavam discutindo que quem era o maior, quem era o mais importante entre eles. E o Senhor Jesus deu um exemplo tátil, por assim dizer. Ele pegou o quê? Uma criança, pôs nos seus braços e falou: qualquer que receber uma dessas crianças em meu nome, a mim me recebes, e qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas ao que me enviou. Entende, amados? Então devemos receber as pessoas com humildade, sem olhar a aparência, sem olhar se está de terno, se está de gravata ou se está de chinelo, entende? Então a gente tem que receber as pessoas o quê? Humildemente, e nos comportarmos humildemente, uma vez que nós não somos nada, não somos ninguém sem o nosso Deus. Somos vulneráveis, somos indefesos, né? E aparentemente o quê? Insignificantes, né? A criança, vamos dar um exemplo bobo. Eu amo dar exemplo bobo. Quando tem dois adultos falando, né? E vamos imaginar, tem dois adultos conversando a respeito de um problema. E eles estão tentando achar uma solução. De repente chega uma criança e ela quer dar o quê? Ela quer dar a opinião sobre aquele problema. O que os adultos vão fazer? Fica quietinha que os adultos estão conversando. Então você não vai dar o quê? Atenção para aquela criança. Por quê? Porque você está julgando aquela criança inapta a dar uma solução que aos seus olhos é boa. Então assim também somos nós quando julgamos as outras pessoas pela aparência. Não, essa pessoa assim, essa aparência simples, não vai ser ninguém na vida não, nunca vai conseguir nada, precisa de ajuda, precisa de todo o assistencialismo do mundo, entende? Você está julgando essa pessoa pela aparência, mas muitas das vezes essa pessoa pode se surpreender. Por quê? Por mais simples que ela seja, ela pode ter mais fé que você, né? Ter mais comunhão com Deus, e o Deus que tudo pode o quê? Pode dar sabedoria para essa pessoa, erguer essa pessoa, e lá na frente você vai ver que Deus exaltou ela. Por quê? Porque aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será o quê? Exaltado. Amados, lá em Mateus 10:40 fala mais ou menos que quem recebe os seguidores de Jesus está recebendo o próprio Jesus, e quem recebe a Jesus também recebe também a Deus, o Senhor. Lucas 10:16 diz assim, que diz mais ou menos: quem ouve o que os discípulos de Jesus falam, estão ouvindo a Jesus, e quem rejeita os discípulos está rejeitando a Cristo, e quem rejeita a Cristo está rejeitando a Deus. Então, amados, quando um servo do Senhor, alguém vem dar a palavra a você, saiba que quem está falando, né? Quando o discípulo de Jesus fala, quem você está ouvindo é Jesus. E se você rejeita o discípulo, o que ele tem a te ensinar, o que ele tem a querer agregar de valor na sua vida, você está rejeitando a Jesus e rejeitando também a Deus, que enviou Jesus aqui na terra para o quê? Para ser o nosso Salvador. João 13:20, Jesus afirmou que quem receber aqueles, né, os discípulos, que ele enviar, estará também recebendo a Jesus. E aquele que
enviou Jesus, e aquele que enviou Jesus, este é Deus nosso Senhor. E é isso, amados. Então nós devemos receber, né, aos discípulos do Senhor, né, aos cristãos que têm uma palavra para entregar da parte de Deus, né, tenhamos discernimento para compreender quem são os verdadeiros discípulos de Jesus. Nós devemos ser humildes, dependentes como crianças, né? Se queremos ser importantes no reino dos céus, devemos ser servos uns dos outros, né? Servir a uns dos outros, até mesmo o Senhor Jesus, né? Ele lavou os pés dos discípulos, né? Ele lavou até mesmo o Senhor, sendo nosso Rei, nosso Salvador, né? Ele lavou os pés dos discípulos, né? É, e, e é isso, amados. Vamos continuar no próximo vídeo. Vamos falar sobre quem não é contra nós, é por nós. Amém? Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Forte abraço.